antes de vir trabalhar com essa abordagem, né, eu me formei com mais ou menos uns 5, 6 anos. E quando eu me formei, eu queria muito trabalhar em um hospital, em CTI, eu queria muito. E como eu já tinha feito estágios já na área, quando eu me formei, eu já tinha um emprego já em um hospital, eu fui trabalhar e eu adorava, era algo que fazia muito sentido para mim. Só que depois eu comecei a trabalhar com um consultório e eu comecei a me sentir muito frustrada ali com aquela abordagem, que era dieta que eu fazia e tudo mais, e nem era dieta mais restrita. Mas eu comecei a me sentir muito mal ali, né? Eu trabalhava com plantão, né? Então, um dia eu estava no hospital, no outro dia consultório, e essa abordagem começou a não fazer mais sentido para mim, né? E na época, na pós também, eu via ali todos os protocolos que podia fazer, e eu olhava assim, e falei, mas se uma paciente não quiser fazer isso, o que eu vou fazer? Eu me sentia sem outras coisas, sabe? E aí eu fui me estimulando, e depois eu saí da área hospitalar e continuava também lá no consultório, mas eu comecei a trabalhar na área comercial também, da nutrição, que era uma área que eu queria conhecer, só que aí quando comecei, veio a pandemia, e aí parou tudo, né, todo mundo ficou em casa, e eu comecei a trabalhar mais com online, comecei a trabalhar mais também com os atendimentos, e essa transição para abordagem de dieta aconteceu ali, né? Que na pandemia, né, as pessoas elas não queriam ali fazer dietas, eu comecei a trabalhar com um olhar mais para o comportamento, ainda engatinhando, estudando mais, e foi fazendo mais sentido para mim, assim, porque hoje eu falando aqui com você, né, eu lembrava como eu me sentia ao fazer uma dieta, assim, era uma dor que eu sentia assim, no meu corpo, até tipo, nossa, eu tô fazendo de novo um plano alimentar e tal. E hoje, assim, eu consigo ter mais alegria também com o meu trabalho, muito mais, porque com a capacitação, para mim o diferencial é a vivência, né? Você sentir no corpo. Mas antes da minha paciente sentir, eu senti primeiro, né? Eu tive 2 momentos, né? O primeiro momento, assim, antes da capacitação, é a gente entrar num lugar, tipo, a dieta não funciona, e aí, tipo, eu não queria mais saber nada de nutrição, eu ficava, assim, muito fechada. E isso foi distorcendo até pra mim, entendeu? Porque eu ficava achando que, não, isso me colocando até num lugar como se fosse uma dieta, sabe? Também muito restritiva, né? Isso pra mim foi algo que eu... Né? Isso. Isso pra mim foi algo que eu tive que voltar um pouco, né? Tipo, calma aí, eu estudei nutrição, tipo, eu sou nutricionista, como é que a gente pode... E isso vocês falam muito, a gente usar a nutrição como ferramenta, não como marketing. Isso é uma coisa que eu aprendi, né? Tipo, juntar isso, porque os dois podem estar andando juntos, né? Então, isso para mim foi algo que eu demorei um pouquinho para olhar, porque tinha já esses conceitos mais rígidos, assim, para mim. Também o outro ponto, né, da gente querer muitas vezes a ferramenta, né? Até quando você fala, né? A gente querer, não, porque é assim e tal, quero aprender logo para poder aplicar. E eu que às vezes me vejo um pouco ansiosa, tipo, eu queria aprender logo tudo. Só que eu via que quanto mais eu parava, eu respirava, eu aprendia com mais calma, mais aquilo ali fazia sentido para mim. Quanto mais faz sentido para a gente, é incrível como vai fazer também sentido para o nosso paciente. Então, quando a gente tem essa vivência também, às vezes eu me via nesse desafio de, tipo, querer logo ir pro final, querer ver tudo, ou querer me encher de informação, às vezes, sabe? Então, eu me via, não, calma aí, não vou ler esse livro agora, deixa eu primeiro focar nisso aqui, porque a gente, é algo muito novo, né? Tipo, eu nunca vi isso na faculdade. Então, é um novo conhecimento que a gente está construindo. Então, assim, eu não, calma, vamos indo um passinho de cada vez. Isso para mim foi um pequeno desafio. Mas com as 8 semanas também que a gente fez, foi algo que me ajudou muito também, não só na minha parte profissional, assim, mas na minha vida mesmo, sabe? Eu pude aprender a pausar, a olhar as coisas de uma outra forma, sabe? Isso é muito bom também. Olha, assim, eu me sinto mais segura quando eu falo em abordagem de dieta, eu me sinto muito, 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 muito mais segura. Assim, eu estava falando com uma amiga minha aqui do Rio, ela faz doutorado lá na Fiocruz, né? E ela é muito dos artigos, assim, a gente troca muita coisa e tal.
E eu tava falando com ela da capacitação e tudo mais, de como isso, porque ela falou, Dai, eu lembro que você falava pra mim que estava um pouco perdida nessa coisa assim, dieta e tal, que a gente conversava muito. E eu falei com ela de vocês, eu falei, nossa, eu fiz a capacitação e hoje eu me sinto muito mais segura para explicar o meu trabalho, principalmente, porque antes eu ficava, tipo, abordagem sem dieta. Eu falava eu tinha um script ali, meio que repetido de outras pessoas, sabe, assim, meio perdido mesmo. Então, eu comecei com a capacitação, com a minha vivência, principalmente, eu pude construir uma fala que é minha, que não é igual do outro, sabe? Isso é muito importante também. E eu falei, cara, realmente, eu tava perdida nessa tipo, beleza, sem dieta, mas como é que eu vou fazer, né? E a capacitação me deu esse norte e essa segurança de falar mais da minha vivência. Isso fez muita diferença para mim. Primeiro eu fui entendendo, né, fui estudando e tal. E aí, assim, nos últimos 3 meses, eu comecei a colocar ali as coisas que eu fui aprendendo. E, assim, fez muita diferença, porque, assim, gente, é sério, como a vivência, a experiência é muito... Parece uma mágica, sabe? A pessoa parece muito. E eu tive alguns relatos, né? Porque eu comecei a explicar para os meus pacientes que eu ia fazer algo diferente e tudo mais, que eu já tinha feito, que foi muito legal e tal. E também eu vou colocando lá no Instagram, falando que aprendi isso e tal. Uma coisa também que vocês falam, né? Que é muito interessante. Para mim fez muita diferença no atendimento. É a régua de fome e saciedade. Antes, como eu fazia? Tá aqui a régua, né, e tal, aí você vai ali quando você tem fome. Era isso que eu fazia e tudo mais. Aí, na capacitação, eu aprendi que, assim, a minha fome é diferente da sua, que é diferente do meu paciente. Então, assim, é a gente fazer essa prática para minha paciente, ela aprender qual é a fome dela, como é, e se a gente pode estar fazendo isso no consultório, sabe? Com a experiência, ou ela trazendo também um alimento que seja desafiador para ela, e não falar, olha, pega um alimento, segue isso aqui, faz isso, e depois a gente conversa. Quando a gente faz junto, é um misto de acolhimento, né? E você também sente a percepção dela ali. E fez muito sentido, assim, tipo, no resultado, sabe? Tipo, caramba, isso aqui a gente conseguiu já resolver, no sentido que a minha paciente, ela sabe lidar com isso, sabe? Assim, essa liberdade que ela sabe lidar. E o legal também, que eu já estava falando com uma outra paciente minha, que ela tá acho que tá na 6ª consulta, ela falou pra mim, Daiana, como que essa abordagem, ela vai mudando outras áreas na minha vida. Tipo, não é só comida que vai mudando. Outras coisas, assim, coisas que nem eu sei, que a gente nem conversou, nada, né, no atendimento. Mas isso vai levando para outras coisas, sabe? É muito, muito lindo essa transformação, essa autonomia que você mostra, porque assim, a gente tem essa habilidade dentro da gente, a gente tem. Só que aí com o Mindful Eating, com o Mindfulness, a gente vai colocando isso para fora e isso vai florescendo aí em outros jardins aí. Olha, Paula, assim, a minha opinião, acho que todo profissional de saúde deveria conhecer a prática, né, a capacitação. Assim, eu falo com as minhas amigas psicólogas, nutricionistas, sobre isso, porque primeiro que é um autoconhecimento, assim, na capacitação, quando eu entrei, eu achava que eu não tinha nenhuma mentalidade de dieta, que isso já tinha passado, eu achava muito. Só que, assim, toda vez que eu assistia a aula, tipo, olha pra você, o que você sente, porque eu ficava, não, minha paciente, o que ela... E eu comecei a ver que eu tinha ainda alguns pontos ali que eu poderia olhar, né? Então, era bem menos do que quando eu estava na faculdade, claro, porque antes eu achava, tipo, não, a dieta vai salvar o mundo, aí eu quero logo aprender a calcular dieta. Eu lembro que eu tinha uma ânsia em aprender a calcular dieta, né? E eu lembro que quando eu aprendi, era muito cálculo, eu ficava muito nervosa fazendo prova. E aí, acho que ali começou até um desconforto pra mim, assim, já, tipo, cálculo, isso aqui, aquela coisa.
Mas eu acho que você primeiro se conhecer mesmo, ali onde você tá, né? Isso é muito importante para a gente conseguir ajudar o outro, né? Eu ficava muito nisso, muito em caixinhas. Eu tinha a caixinha da régua, da fome e saciedade, a caixinha dali, a caixinha. E eu me vi ali, mais uma vez, ditando coisas para as pessoas, prescrevendo coisas, por mais que não tivesse um papel, sabe? Que não tivesse ali um plano alimentar, eu tinha essa sensação, linkando, né, esse autoconhecimento com tudo que eu aprendi também ainda estou aprendendo, faz muita diferença no nosso atendimento. Isso você sendo nutricionista, psicólogo, médico, enfim, você começa a transformar mesmo, né? Se transformar e também transformar ali o seu paciente, as outras pessoas também. Sim, eu tenho muito a agradecer você, Adriele, assim, porque é um conteúdo tão rico, sabe? Tão detalhado. Nossa, assim, cada aula, cada material que vocês levam ali, as lâminas, os casos, as práticas que vocês fazem ali com a gente, né, com as aulas. Isso, assim, é muito transformador e assim, é um caminho que a gente trilha ali, que a gente, tipo, depois que a gente vê, sabe? A gente não dá para desver. Não dá pra desver. É um material ali, é muito rico, sabe? Então, assim, que eu falo isso para as minhas amigas, falo isso para todo mundo, porque muda a nossa percepção como nutricionista, né? Que no caso eu sou nutricionista, e a gente conseguir fazer a diferença mesmo na nossa vida também, na vida das pessoas. Estou muito grata a você. Obrigada mesmo.